Eu acredito que o que não nos mata só nos deixa mais estranhos. Galera, Cavaleiro das Trevas completa 17 anos. Que filmaço, que filme badass e que filme que dispensa apresentações. E sim, pra falar de um personagem, cara, como o Batman, a gente tem que, estender o tapete vermelho e falar com licença que eu vou falar de um dos heróis mais casca-grossa da DC e um dos mais hypados do entretenimento nerd. Porém, esse personagem específico realmente marcou sua trajetória e veio seguido aí de um grande filmaço, um Batman Cavaleiro das Trevas. Vamos falar um pouquinho sobre esse filme e sim, o que impulsionou esse filme, entrar aí no recorde aí de melhores, em um dos melhores lançamentos da DC e sim, e um dos melhores de como se fazer filme de super-herói. Então vamos dar um pulo lá, vamos entender por que esse filme é tão insano. Então vamos dar um pulo lá agora. Coutinho na área, galera. Antes da gente começar, deixa eu pedir para você se inscrever no nosso canal, ativa o sininho de notificação e venha fazer parte da nossa equipe. Estamos crescendo graças a vocês. Se inscreva, porque senão o Batman vai chegar com aquela botina de 45 assim, ó, chutando a porta e perguntando: e aí, já se inscreveu no Nerd Manchete? Porque eu tenho certeza que sim, galera. Eu tenho certeza que sim. Beleza? Dito isso, vamos ao que interessa. Cavaleiro das Trevas, cara, realmente foi um filmaço, Realmente, Christopher Nolan entregou um filme que dispensa apresentações. Este filme completa 17 anos do seu lançamento no cinema, cara. Realmente, esse filme mudou a forma de se fazer filme de super-herói. Há 17 anos, Batman, o Cavaleiro das Trevas, chegava ao cinema e mudava o jogo, entregando aí a forma e a fórmula de como se fazer filme de super-herói, que mudou toda a rotina desse cenário cinematográfico para sempre. Agora, a gente sabe que realmente esse filme, a gente entende por que esse filme entrou aí no ranking dos melhores, um dos melhores filmes já lançado com a temática super-herói. Cara, Christopher Nolan entregou realmente história aprofundada com relação ao personagem Bruce Wayne. O Bruce, ele não começou, chegando vestindo a sua armadura de Batman, com todo aquele arsenal incrível, poderoso, com influência, e sim, claro, com todo o seu conhecimento. Não, o Batman, a gente viu que ele foi crescendo aos poucos. E isso, o Christopher Nolan, ele foi cirúrgico, ele foi bem criterioso, porque a gente viu a evolução do Bruce Wayne, a gente viu o motivo dele se tornar o Batman, ok? Muito antes de ser lançado o Cavaleiro das Trevas, nós tivemos Batman Begins, que na época que foi lançado, Batman Begins foi tido como o melhor filme do ano e o melhor filme de todos os tempos com relação a super-heróis. Galera, exatamente. Quando Batman Begins foi lançado, cara, o visual, o design do Batman era incrivelmente único, moderno, uma forma diferente de ser super-herói. Christopher Nolan foi bem cirúrgico, assim, ó. É assim que eu quero. E ali a gente viu a evolução do próprio Bruce. Onde ele presenciou o assassinato dos seus pais, aonde ele conhece Ra's al Ghul, aonde ele foi treinado, pela legião, ok, de assassino, ali tudo envolvendo, sentimentos, vingança, ódio, e tudo ali foi se moldando, aquilo ali foi ajudando a criar um Batman duro, casca grossa, ok, sem sentimento, sem empatia. Batman Begins entregou a fundo a história do próprio Bruce Wayne. E claro, essa trajetória foi responsável, para impulsionar o personagem para o próximo passo, que seria o Batman Cavaleiro das Trevas, que realmente, quando foi lançado, foi outro sucesso avassalador. Há 17 anos, todo mundo corria para o cinema para assistir o Batman, cara. Não tinha ninguém que não quisesse ir para o cinema assistir o Batman, porque realmente era o melhor filme de super-herói. Era aquilo que todo mundo gostava de ver. Um ser humano com um poder aquisitivo muito grande, com uma inteligência
bereze preparado para combater diversos tipos de inimigo e, claro, principalmente os inimigos da sociedade em específico. Mas esse filme não teve tanto sucesso especificamente só por causa do Batman. Ok? Por que eu tô falando isso? Porque existe ali, tá, um coadjuvante, existe ali o antagonista, ele, o Heath Ledger. Heath Ledger entregou um Coringa incrivelmente insano, o melhor Coringa de todos. Heath Ledger, ele realmente encarnou o próprio Coringa na vida real. Claro, infelizmente pelo seu falecimento, devido a complicações de saúde, a gente nunca mais terá um Coringa como o do Heath Ledger. É minha opinião. Tá? Muita gente, tá? Muitos diretores, muitos atores tentaram entregar um Coringa semelhante ao do Heath e não conseguiram. Infelizmente, cada Coringa tem sua particularidade e o do Heath Ledger é única. A sua performance foi realmente incrível, surreal, cara. Existe pontos dos filmes que foi improvisado e que foi improvisado de uma maneira tão natural que você acredita que foi roteiro. E não foi, principalmente aquela cena clássica do hospital, onde ele teria que explodir tudo. Aí ele aperta o botãozinho, ele bate lá, pô, não era para explodir tudo? Aí ele chacoalha e o negócio explode, ele sai correndo, cara. Aquilo ali foi improviso puro. E muitos outros, ok? Se vocês quiserem saber aqui, Dom, comenta aí qual foram os improvisos do Heath Ledger, que a gente vai trazer para vocês, se for muitos, e até engraçado por sinal. Então, com relação ao personagem do Coringa, na minha humilde opinião, nós nunca mais teremos um Coringa como o do Heath Ledger. Teremos sim Coringas, tá, ao longo da vida, mas nunca igual ao dele, jamais, jamais. Eu tenho isso pra mim. Você é fã de Heath Ledger, você vai entender o que eu tô falando. E aí, a gente sabe, com o seu falecimento, mesmo assim, ele foi digno de um prêmio Oscar de melhor ator coadjuvante. Aplaudido de pé pela sua performance incrível. Heath Ledger deixou o seu legado e deixou o seu nome na história de Hollywood, sem sombra de dúvida. Por isso que Batman Cavaleiro das Trevas, ele não foi simplesmente um sucesso por conta do Batman. Não. Coringa de Heath Ledger impulsionou esse sucesso. Muita gente acredita que o protagonista desse filme era o próprio Coringa. De fato, o Senhor do Caos, ele roubava a cena quando ele surgia, quando ele aparecia. Todo mundo queria ver Heath Ledger interpretando, sabe? E realmente era bom ver como ele entregava o personagem. Cara, é insano, né? É insano e é incrível a gente parar para analisar que já faz 17 anos que esse filme foi lançado. E claro, com isso, seguido da morte do próprio Heath Ledger, certo? Mas é claro que coisas boas ele entregou, tá? Como esse personagem, lembranças e sim, um ator carismático, muito, digamos, prazeroso, sabe? E realmente a sua presença era muito cativante. Então, com tudo isso, realmente, sabe, pegando toda essa receita ali com o Christian Bale, com o próprio Heath Ledger, e sim, com a experiência magnífica do próprio Christopher Nolan, tá? Botou tudo aquilo ali, cara, fez uma verdadeira mistura e deu certo. Cavaleiro das Trevas entrou para o ranking dos melhores filmes já lançados, tá, da DC e no gênero herói. E não era para menos, né, galera? Vamos concordar. Agora, eu acredito que muito antes desse canal estourar, eu quero que o canal estoure, eu desejo, eu peço para Deus que vocês ajudem a gente, para que o canal aí, né, estoure pra gente poder ter uma interatividade mais insana, ok? E eu quero, junto com isso, cara, deixar o meu desejo aqui. Eu ainda sonho em ver, ok, a adaptação do Batman, a Piada Mortal nos cinemas. É isso que eu quero ver. Por quê? Batman, a Piada Mortal, sem sombra de dúvida, é uma das melhores histórias já lançadas com relação ao personagem. E muita gente ainda tem um pezinho atrás, tem uma pulga atrás da orelha com relação ao fato de que, será que naquele momento o Batman matou o Coringa? O Coringa matou o Batman? Ou os dois apenas caíram na gargalhada? Existe sim um motivo e tem. Se vocês querem saber o verdadeiro motivo, também comenta que a gente vai trazer para vocês aqui de uma maneira irreverente e muito clara para vocês entenderem o porquê daquele final incrível e enigmático por sinal. Eu ainda acredito que sim, vão adaptar esse clássico para o cinema, mas tomara que acertem, por favor, acertem
porque é uma história clássica, única por sinal. Então precisa ser muito bem elaborada, precisa ter história, precisa ter narrativa, precisa ter roteiro e principalmente atores para entregar uma boa performance. Atores com relação ao Batman é o que não falta, ok? E aí rola, né, uma cogitação com um grande ator aí, né, que tá cogitado, tá negociando para ser aí o futuro Batman. Vocês querem saber? Também comentem que a gente vai trazer no próximo vídeo. E sim, com relação ao Coringa, galera, eu já não posso falar muito porque a gente teve alguns Coringa e cada um teve sim sua particularidade. Mas se tiver esperando um Coringa como o do Heath Ledger, esquece. Esquece, infelizmente esquece. Mas nesse vídeo específico é um vídeo aí comemorando os 17 anos do filme, do lançamento Cavaleiro das Trevas. E sim, ele entrou para o ranking dos melhores, um dos melhores filmes já lançado aí no entretenimento nerd. A forma de como se fazer filme de super-herói. Não era pra menos, né? Não é pra menos. Tá demorando esse reconhecimento. E aí, vocês curtiram Batman Cavaleiro das Trevas, Batman Begins? E toda a sua trilogia? Comentem que a gente vai adorar saber. E claro, comentem aí qual foi a cena mais incrível que você achou desse filme e a cena que você considera especial do Heath Ledger. Beleza? Então, dito isso, meu muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima, galera. Valeu, fui!